Por que a gente define só os grupamentos lá na planilha de periodização, né? A gente vai definir a ordem dos exercícios ou a ordem dos grupamentos treinados. A gente vai fazer isso porque quando a gente deixa em branco, né, fica meio difícil da gente acessar mais facilmente os exercícios que a gente quer prescrever. Então, quando a gente define a ordem dos grupamentos, a gente consegue acessar mais facilmente esses exercícios. Se tivesse em branco, eu ia iniciar aqui nos membros inferiores e eu ia ter que descer aqui até os grupamentos, né, que serão treinados aqui nessa seção. Então, aqui começa os membros superiores, aqui eu tenho peitorais, depois eu vou ter o tríceps lá embaixo, né? Então, se eu quisesse escolher um exercício de tríceps aqui para o final, outro exercício, na verdade, eu ia demorar bastante até chegar nele, né? É por isso que a gente define aqui os grupamentos, porque quando a gente clica aqui, a gente já tem os exercícios para cada grupamento definidos mais facilmente, né? Peitorais está aqui, exercício de peitorais. E aí, quando você clica, o exercício especificamente que tá prescrito aqui, né? Ele vai acabar trazendo um link com a orientação para a execução desse exercício automaticamente aqui. Se você muda o exercício, se eu colocar crucifixo, por exemplo, eu vou mudar também o link, eu vou mudar a orientação. Então, isso muda automaticamente, tá? A gente só não vai estruturar automaticamente, né, com poucos cliques aqui, o aquecimento. Cada aluno vai exigir vai ter uma necessidade, né, vai ter um desvio postural ou uma limitação de mobilidade, de flexibilidade específica. Então, o aquecimento vai ter que ser específico, vai ser definido também manualmente, né? Mas de resto, né, a estrutura do treino de musculação ela vai ser definida de maneira mais automatizada. Você consegue definir em poucos cliques, consegue definir mais automaticamente, digamos assim, né, mais facilmente. Isso vai acontecer para todas as semanas, tá? Então tá aqui transferida essa semana de força, essa estrutura geral da semana de força para todos os treinos aqui, né? Do treino 1 até o treino 7, e a gente já percebe que tem vários gráficos aqui nessa planilha, né? O gráfico de periodização ele tá aqui também, em uma versão um pouco menor. A gente pode escolher aqui para qual semana a gente quer ir, se é a semana 1, se é a semana 3. Se eu quiser ir para a semana 4, por exemplo, eu clico aqui e eu sou levado para a célula onde está escrito semana 4, treino de hipertrofia, enfim, né? Vamos voltar lá para cima. Aqui abaixo do gráfico de periodização a gente vai ter o nível de treinamento, com todos aqueles parâmetros que a gente definiu lá, né? Técnica, experiência prévia, tempo de treino atual, tempo de destreino e também a força muscular. E aqui a gente vai ter a classificação geral, o indivíduo avançado nesse caso, né? Aqui a gente vai ter as cargas numa visualização gráfica, então a gente consegue ver graficamente quais são as cargas de treinamento. A resistência, por exemplo, para mais do que 15 repetições, fica ali abaixo dos 60 quilos. Para fazer entre 12, né, entre 6 e 12 repetições, fica aqui entre 60 e cerca de 75 quilos. E acima de 75 quilos seria uma margem de cargas ideal para força muscular, tá? Para fazer entre 1 e 5 repetições máximas. Abaixo disso, a gente vai ter aqui também as cargas definidas de maneira mais exata, né, de maneira numérica, na verdade, através dessa tabela que expressa exatamente os valores que estão aqui também no gráfico, né? Só para a gente ter uma visualização um pouco mais fácil das cargas que a gente pode utilizar. A margem de hipertrofia ela tem essa margem aqui pontilhada, justamente porque a hipertrofia ela acontece com intensidades que vão a partir de 40% de uma repetição máxima. Então dá para a gente começar a estimular a hipertrofia a partir daqui dos 35 quilos. Mas com essa com essa carga aqui, na verdade, o aluno teria que fazer muitas repetições para conseguir estimular a hipertrofia o suficiente. E aí para ele fazer entre 6 e 12 repetições, que é o mais tradicional, ele ficaria ali nessa margem aqui que está inteira, digamos assim, né? Que não está pontilhada, que não está tracejada, na verdade. Então essa aqui seria a margem ideal para um treino mais tradicional de hipertrofia, tá? Dito isso, aqui a gente vai ter justamente as curvas de ganho de força que são alimentadas ali pela tabela de acompanhamento. Então, registrando na tabela de acompanhamento os valores aqui de ganho de força ao longo do tempo, a gente vai conseguir gerar exatamente esses gráficos aqui, né? E a gente consegue acompanhar também visualmente a evolução do aluno, se ele está em subida ou em descida. E aí a gente consegue decidir se a gente vai aumentar o volume, se a gente vai reduzir, quais decisões a gente pode tomar no sentido de melhorar ali a performance do aluno. Abaixo disso a gente vai ter o número de séries. Então a gente vai definir aqui as séries de cada agrupamento, e definindo esse número de séries a gente pode definir também o volume de treino que está sendo acumulado ali nessa semana, né? Se eu quiser, por exemplo, fazer uma progressão um pouco mais significativa, vamos aumentar aqui o número de séries do peitoral, né? Posso aumentar aqui, posso escolher qualquer exercício, inclusive, né? Eu escolher crucifixo inclinado, isso não vai mudar a contagem. O que vai mudar a contagem é justamente eu mudar esse valor aqui, né? Então, a planilha reconhece esse exercício aqui como sendo um exercício de peitorais. Se eu colocasse qualquer outro, ela também reconheceria. E aí, aumentando o número de séries, a gente tá na semana 2, né? Com 4 séries aqui, eu mudei para 8, ainda não dei Enter. Então, quando eu aumentar o número de séries, isso aqui vai subir para 27, né? Vou mudar o Enter. Pronto, está aqui 8 séries agora.
e aqui embaixo 27 séries na segunda semana. Então ele contabiliza, a planilha consegue reconhecer e consegue contabilizar o número de séries para cada um dos grupamentos que a gente está prescrevendo, né? Ele consegue reconhecer qual é o exercício e soma também o número de séries totais daquela semana para aquele grupamento. Assim a gente consegue ter um controle mais minucioso, mais preciso também da quantidade de treino que está sendo fornecida, tá? E para além disso, né, para também fazer essa quantificação, a gente vai ter essa possibilidade aqui, ó, a definição das cargas e também do número de repetições para calcular o volume de carga de cada uma das séries, né? Então a gente consegue definir o volume de carga de cada série e a partir da soma dos volumes de carga de cada uma das séries a gente define o volume de treinamento total, né? Então aqui, ó, seria mais 500 na segunda série. Na terceira série vamos colocar 55 vezes 10, seriam 550. Então tá aqui o volume dessa série, né? Ou desse exercício, na verdade, até essa terceira série aqui. Se a gente continuasse preenchendo, ele continuaria somando e ele faz essa soma também para todos os exercícios da sessão de treinamento, tá?